Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós exaltamos o teu nome. Somos gratos a ti por essa noite, por esse tempo que estamos aqui na tua presença. Obrigado, Senhor, pela condição que temos em ti, através de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida, pela graça, pela misericórdia, pela justiça, pela cura, Senhor, pela salvação que nós recebemos através do Calvário, através da morte de Jesus Cristo. E nessa noite nós nos reunimos em teu nome, em torno da tua palavra, que é o Senhor mesmo. Então, Senhor, que o teu Espírito, que é o nosso mestre, que é o nosso ajudador, possa ensinar a palavra, possa abrir o nosso entendimento, e que essa palavra ela não venha apenas de uma forma informativa, mas que ela venha como revelação, como entendimento para as nossas vidas. Então, Senhor, que nós possamos entrar em outra dimensão, porque à medida que nós conhecemos a tua palavra, nós somos libertos. A tua palavra é luz para os nossos caminhos. A tua palavra é conhecimento, a tua palavra é revelação, Senhor. Então que nós possamos sair das trevas, da ignorância, e nós possamos, Senhor, entrar na revelação da tua palavra, Senhor. E entrando neste lugar, Senhor, aonde o Senhor estabeleceu, conquistou, realizou para nós. Pai, abençoa a vida de cada um que está aqui, Senhor. A família de cada um que está aqui, Pai. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 2. A ideia dessa escola é a gente trazer fundamentos de fé. A ideia é aprender como a fé funciona em cada área da nossa vida. Nós estaremos aqui toda segunda, com exceção quando eu estiver viajando, que eu não estiver, mas isso vai ser avisado. E é muito importante que você traga um caderno, uma caneta, você que consegue anotar. E eu creio que vai ser bênção para vocês, vai ser bênção para mim. À medida que nós vamos ensinando, nós vamos aprendendo também. E a ideia é que nós possamos gerar um compromisso disso também. Eu não consigo estar aqui toda segunda por causa das viagens, mas se eu estiver voltando na segunda, nós vamos ter, a gente tem um compromisso disso. A minha ideia também não é tirar as pessoas das células ou criar algo para competir, não. É que as pessoas que não estão envolvidas com as outras coisas, que não vão atrapalhar elas, possa estar aqui. A minha ideia não é atingir uma multidão, atingir pessoas que realmente querem aprender sobre isso. E você vai ver que a gente vai quebrar muito conceito dentro dessa visão evangelical que nós temos na igreja brasileira sobre a questão de fé, porque muitas pessoas pensam que a fé move Deus. A fé não move Deus. Talvez esse seja um dos fundamentos importantes que a gente começa a aprender nessa noite. A fé não move Deus. Deus não se move por fé. Amém? A fé me move para Deus, não move Deus para mim. Sabe, hoje eu postei uma frase assim que eu acho que cabe dentro disso. Às vezes as pessoas dizem assim, olha, o que eu estou vivendo hoje é porque eu paguei um preço. Eu fico pensando, se você pagou o preço e Deus fez, então Deus se vende. Então, se você pagou o preço para Deus fazer o que Ele fez na tua vida, então Deus é um comerciante. Então, Deus se vende quando eu faço. Se eu canto certo, Ele responde. Se eu oro certo. Então, a fé não é para Deus fazer o que eu quero. A fé é para mim crer na vontade de Deus. E a vontade dEle é agradável, é boa e é perfeita. Tem gente que está pensando que se tiver uma fé boa, Deus faz o que Ele quer. A tua fé não vai fazer Deus fazer o que você quer. A tua fé é para acreditar na vontade e no que Ele fez. Então a fé, nós vamos lá, já ler isso.
tua fé não vai trazer Deus para você, vai levar você para Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. É isso? 2, 8. Efésios 2, 8. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, 2, verso 8. Anote isso daí. Ainda que essas mensagens vão para o nosso canal, vai estar sendo gravado em áudio e em vídeo. Efésios 2, 8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Só até aí, 8 e 9, novamente. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras para que ninguém se glorie. Eu sou salvo por quê? Eu sou salvo por quê? Eu sou salvo por quê? Pela graça. Olha o que vem encabeçando o texto. Pela graça sois salvo, mediante a fé é o meio. Não é a fé que me faz salvo. O que me faz salvo é a graça. A fé me faz crer no que a graça fez. Então, sendo assim, a fé não faz, a fé crê. Você viu como é que a nossa resposta é rápida? Eu sou salvo pela fé. Não, você é salvo pela graça. A fé é o meio que você crê naquilo que está feito. Tremendo isso, né? Você não é salvo por fé, você é salvo por graça. A fé te faz crer no que a graça fez. Não é a fé que me salva. O que me salva é a graça. É como se a fé fizesse Deus fazer. A fé não faz Deus fazer. Se a fé movesse Deus, ele era tetraplégico. É isso que as pessoas acham. Elas acham que... Escute, queridos, a tua oração não é para convencer Deus. Você imagina se Deus for convencido através da tua oração? Aí você vai, até Deus falar, tá bom, eu estou convencido. Agora eu acho que eu vou te abençoar. Porque às vezes nós estamos orando para que Deus mude de ideia. Nós estamos orando para ver se Deus acredita que o nosso plano é melhor que o dele. Ó Deus, presta atenção. Se o Senhor me der dinheiro, tanto que vai ser bom para mim, para o Senhor, para a tua obra. Ó Deus, presta atenção na minha oração, Deus. Vá por mim. Se o Senhor for por mim, o Senhor vai estar bem. Porque nós estamos orando para convencer Deus, para que Ele abençoe os nossos planos. É por isso que nós oramos. Inconscientemente a gente quer convencer Deus, através da nossa oração, que a melhor coisa para Ele é fazer o que a gente quer. E a gente fica o tempo todo dizendo, Senhor, presta atenção. Então a gente está querendo, o tempo todo nós estamos tentando convencer Deus que se Ele abençoar a gente vai ser melhor para Ele. Se vai ser melhor para Ele, Ele vai ficar melhor. Ó Deus, se o Senhor me abençoar, eu vou ficar melhor. E se eu ficar melhor, vai ser melhor para o Senhor. A gente aprendeu tanto negociar, e é importante que nós falemos que a gente aprendeu a nossa cultura judaica, e a Bíblia diz que nós temos um judeu dentro de nós, que nós somos judeus no espírito também, não por festas judaicas. Romanos diz isso, eu estava meditando nisso hoje de manhã. O povo, quando o povo entra em Canaã, eu não quero entrar nesse assunto, só quero trazer fundamento. Quando o povo entra em Canaã, o povo aprende a arte da agricultura. Quando eles chegaram em Canaã, o maná cessou, e naquele ano, a partir daquele ano, eles comeram do que a terra produziu. Então, quando o povo entra em Canaã, eles passam a viver da agricultura. O povo de Deus vive da plantação. O povo de Deus vive de semeadura.
Eu não estou falando de barganha, eu estou falando de semeadura. Nós plantamos e colhemos. Mas quando eles são transportados para Nabucodonosor, para a Babilônia, eles aprendem a negociar. Foi lá na Babilônia que eles aprenderam a negociar. A negociação é coisa da Babilônia. Você está entendendo? E essa mentalidade chegou para nós, está inserida na nossa vida da seguinte forma: eu vou negociar com Deus. Se eu fizer 7 semanas, Ele me dá. Né? Se eu jejuar 21 dias, como Daniel jejuou, porque o jejum de Daniel é 21 dias. Quem falou para você que o jejum de Daniel é 21 dias? Daniel jejuou até Deus responder. E no 21º dia, Deus respondeu. Não, eu estou fazendo o jejum de Daniel, então você vai jejuar até Deus responder. Porque esse é o jejum que ele fez. Ele não jejuou 21 dias, Deus fez. Ele jejuou até que Deus respondesse. Então nós temos muita informação errada acerca do jejum, acerca da fé. É como se Deus falasse: se você atingir a fé no calibre que eu quero, você recebe. É como se fosse um jogo de videogame. Vai passando de fase. No final você salva. Entendeu? À medida que você vai crescendo. Sabe, queridos, por mais que a Bíblia diz, nós vamos comentar sobre isso, não hoje nós só estamos dando uma introdução, que o justo vive da fé, ou o justo vive pela fé, mas o justo não só vive pela fé, ele morre pela fé. A fé não é algo que faz apenas eu viver, a fé é algo que me faz morrer, porque eu creio. E o fato de eu crer, eu não vou negociar. E o fato de eu não negociar, eu vou morrer por aquilo que eu creio. Então, o justo não só vive da fé, ele também morre por aquilo que ele crê, porque ele é inegociável. Então, às vezes as pessoas dizem: eu não tenho fé. Então, se você não tem fé, você não crê que é salvo. Que eu acho que é o ponto de partida de tudo, é a nossa salvação. Se você não tem fé, que Jesus morreu por você e te salvou pela graça, e você não crê nisso, do que adianta ter fé para mais outras coisas? Apesar que eu penso que a igreja não está preocupada muito com salvação, não. De verdade, eu não acho que ninguém, eu não sei nem se alguém acredita mais em céu e inferno. A ideia que eu tenho é que a igreja está pensando que vai viver a eternidade aqui. Ainda que a eternidade já começou. Mas a ideia que eu tenho é o seguinte: nós vamos passar o tempo todo aqui, a eternidade inteira aqui, então, por esse fator, eu vou dar um jeito de resolver minha vida aqui. Então, se você não crê que você é salvo pela graça, mediante a fé, então preste atenção que a fé é um meio. A fé é um meio. Pela graça sois salvo, mediante a fé. Não é a fé que me salva, é a fé que me faz crer na salvação. A graça é que me salva. Tem gente que pensa que a fé é o poder que eu tenho fisicamente para mover o mundo espiritual. Eu vou corrigir. Tem gente que pensa que a fé é o poder que eu tenho do mundo físico para o mundo do espírito. Abre em Hebreus 11. É impossível falar da fé e não ir para o capítulo da fé, se assim podemos dizer, ainda que a Bíblia inteira é um livro de fé. Amém? Então vamos ler Hebreus 11. Presta atenção, queridos. Deus não faz porque eu creio. Eu creio porque Ele fez. Deus não faz porque eu creio. Eu creio porque Ele fez.
Não é a minha fé que faz Deus fazer, é a minha fé que me possibilita receber o que Ele fez. Hebreus 11, vamos até o 3. Hebreus 11, do 1 ao 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que se não veem. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção, a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando, mas é uma convicção daquilo que eu não estou vendo. Você está entendendo? A fé é a certeza das coisas que eu espero. A substância em algumas versões. A fé é a certeza daquilo que eu espero, mas é a convicção do que eu não vejo. Eu não vejo, mas eu tenho convicção nisso, eu tenho certeza nisso. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Agora olha o fundamento da fé no versículo 3. Olha de onde a fé opera. A fé não opera do mundo físico para o mundo espiritual. A fé opera do mundo espiritual para o mundo físico. Sendo assim, anula qualquer possibilidade que do mundo físico nós movemos o mundo do espírito. Não. A fé não move o mundo físico para o mundo do espírito. A fé move o mundo do espírito para o mundo físico. Olha o que é que diz. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível, o físico, veio a existir do invisível. As coisas que existem no mundo físico é reflexo, veio a existir do mundo espiritual. Então a fé não é o físico movendo o espiritual, é o espiritual movendo o físico. Você está entendendo isso? Então a tua fé não move Deus, é Deus que move você. Quando eu creio, Deus não sai do lugar, mas Ele me tira do lugar quando eu creio. Olha a ordem, olha a ordem. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo, ou de maneira, que o visível, olha, o visível, a palavra visível está vindo primeiro, mas ela está vindo como resultado. De maneira que o visível, aquilo que nós vemos, veio a existir das coisas invisíveis, ou das coisas que não aparecem. Então não é o físico que move o espírito, é o espírito que move o físico. É por isso que eu disse esses dias aqui, que não adianta mudar comportamento. Mudar comportamento sem mudar entendimento vira religião. Tem gente que muda comportamento, mas não muda entendimento. E aí a gente vive como se fosse um ator ou uma atriz. A gente tem comportamento, mas não tem entendimento. E aí o nosso comportamento depende do lugar. Se aqui é um ambiente de crente, eu sou crente. Se aqui é um ambiente profano, eu sou profano. Por quê? Porque o que eu tenho é um comportamento e não um entendimento. O que nós precisamos é de um entendimento. O entendimento vai gerar um comportamento, mas o comportamento não vai gerar entendimento. Quando eu tenho um entendimento, esse entendimento mudou meu comportamento. O dia que nós tivermos a revelação que somos filhos de Deus, de fato e de verdade, acabou. Você está entendendo isso? O dia que nós tivermos o entendimento que somos filhos de Deus, acabou. Mas isso é uma revelação. Querido, nós estamos aqui, nessas poucas pessoas, ouvindo a mesma coisa, mas entendendo de forma diferente. Entendendo de forma diferente. Isso tem a ver com a nossa maturidade, nosso nível de maturidade espiritual. Isso tem a ver com os nossos sentidos espirituais. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios que o homem espiritual discerne tudo. E a palavra de Deus, ela é espiritual. Não é a fé que faz Deus fazer. É a fé que faz eu crer no que Deus fez.
vai mover Deus. A fé vai me mover para Deus. Nós estamos desenvolvendo uma fé para que Deus faça a nossa vontade. Mas a Bíblia diz em Romanos 12 que é a vontade dele, que é boa, agradável, perfeita. Você acha que a sua vontade é melhor que a dele? Então a gente não precisa de fé para que ele faça a nossa vontade. Nós precisamos de fé para crer na vontade dele. Mesmo quando a gente vai terminar chorando, mas a vontade dele é melhor que a nossa. Você quer ver uma coisa, querido? Presta atenção. Para nós, deserto é sinônimo do quê? Rápido, responde rápido. Deserto, situações de deserto, é sinônimo do quê? Hã? Não entendi. Provação, capeta, problema, não é isso? Deserto para nós, não é isso? Quem foi que levou Jesus para o deserto? Foi o capeta ou foi o Espírito que levou Jesus para o deserto? E quem foi que levou Jesus para o monte? Quem foi? O Espírito levou Jesus para o deserto. E o capeta levou ele para uma montanha. Porque parece que na montanha a gente recebe revelação. E no deserto a gente recebe sofrimento. Então, para nós é o seguinte, a cabeça nossa é a seguinte, ó, deserto é do capeta. Eu estou passando uma situação aqui diabólica. A gente fala, não, se eu for para o monte, eu encontro Deus. Você pode encontrar o capeta no monte. E pode encontrar Deus no deserto. Você está vendo como é que a nossa mentalidade é errada? Porque para nós, todo sofrimento é o quê? É do diabo. A gente não consegue entender, querido. Eu não estou falando de doença, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando, queridos, de nós não dimensionarmos o caminhar com Deus pelo resultado. De não dimensionarmos que Deus está ou não está conosco por aquilo que nós estamos passando. Se está tudo bem, glória a Deus, Deus está me abençoando tremendamente. Se está tudo ruim, o capeta entrou na minha vida e está acabando com tudo. E aí, queridos, a gente começa a se especializar em demoniologia. O que é demoniologia? Existe essa palavra? Eu não sei. Se não existe, eu vou criar agora. Demoniologia, tudo que é gia significa conhecimento, demônio, então conhecimento de demônio. Tudo que é o demônio. Eu não preciso conhecer o capeta, eu preciso conhecer Deus. Porque se eu sei quem é Deus, eu sei quem o capeta não é. Amém? Se eu sei quem é Deus, quem é o diabo? Ninguém. Não, pastor, eu tenho que saber qual é o inimigo que eu estou lutando. Eu vou te dizer, o nome do inimigo que você está lutando é o seu nome. Esse é o pior demônio da tua vida. Eu estou sendo sincero com você. O pior inimigo, você encontra ele nos primeiros minutos quando você acorda. Você vai para o espelho, escovar os dentes, que você olha, está ali, seu primeiro inimigo. Meu maior inimigo não é o diabo Jesus venceu ele. Meu pior inimigo sou eu. Você está entendendo isso? Não é o diabo que vai impedir a igreja de avançar. É a igreja que não sabe quem é, por isso ela não avança. Não é o diabo que vai impedir você de entrar no que Deus tem para você. É só você pode fazer isso. Pastor, mas o diabo é o diabo. Sim, eu acho que ele é mesmo. Não tenho dúvida disso. Mas Deus também é Deus, eu tenho certeza dele. É importante nós entendermos isso. Não, a fé não é o mundo físico mexendo com o mundo do espírito. Até porque a fé não é física, a fé é espiritual.
Então, a fé não é o mundo físico. Eu creio, agora Deus vai fazer. Não, é importante que você entenda um ponto. Deus não tem mais nada para fazer. Existe um lugar em Deus chamado feito. Para qualquer área da sua vida está feito. Amém? O arrebatamento da igreja vai acontecer, mas nós já estamos em Cristo nas regiões celestiais. Nós temos uma condição espiritual. Nós viveremos a eternidade, mas nós já entramos na eternidade. Você está entendendo isso, queridos? Eu sei que algumas coisas a gente vai chocar aqui nesses dias, mas a ideia é essa mesmo. Pastor, então para que serve a fé? Para me render totalmente a Ele. E acreditar, Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor está no controle de todas essas coisas. Você quer ver o que eu postei hoje? Eu acho que cabe aqui nesse momento. Olha o que eu postei aqui. Presta atenção, o diabo trabalha de forma inconsciente para um Deus que está em todo o tempo consciente do que o diabo faz. Vou repetir. O diabo trabalha de forma inconsciente. Por quê? Porque ele não é onisciente, ele é onipresente, ele não é onipotente. Então, o diabo trabalha de forma inconsciente para um Deus que em todo o tempo está consciente do que o diabo faz. O diabo trabalha sem saber o que está fazendo, quando na verdade ele está colaborando para o plano de Deus. Eu só apertei a tecla e traduzi. O diabo trabalha de forma inconsciente para um Deus que está o tempo inteiro consciente do que o diabo faz. O diabo fala, estou destruindo você. Deus vai lá, destrói ele para mim. Não foi assim com Jó? Sabe, queridos, nós somos muito levianos, muito rápido para olhar para um texto, para um livro como o livro de Jó, que foi um dos livros que eu mais li na minha vida. Por tanto sofrimento, quando eu falo de sofrimento, misericórdia, Jó, o capeta acabou com Jó. Não, o capeta não acabou com Jó, o capeta só aparece nos dois primeiros capítulos, tem mais 40 capítulos. E não é o diabo, presta atenção, não é o diabo que fala de Jó para Deus. É Deus que fala de Jó para o diabo. Não é o diabo que diz, olha Deus, eu estive andando na terra, estava vagabundando por lá, não tinha o que fazer, e eu vi um homem chamado Jó, mas olha, o Senhor está dando de tudo para ele, por isso que ele é bonzinho com você. Não, o diabo chega na presença de Deus, e Deus falou para ele, onde você vem? Ele falou, vem de rodear a terra, e Deus pega um osso, e diz assim, ó, você viu meu servo Jó? E pelo diabo ser um cachorro, quando Deus mostra o osso, ele fica pulando, eu quero. Ele fala, pois é, o nome desse osso é Jó. Tipo assim, eu preciso fazer um trabalho na vida de Jó, mas eu preciso de um capeta. Porque tem coisa que Deus não faz, e o que ele não faz, ele terceiriza o serviço, o capeta faz. Mas o diabo trabalha de forma inconsciente para um Deus que está em todo tempo consciente do que o diabo faz. É importante você entender que o diabo tem um Senhor, e o Senhor é Deus. O que o Senhor quer dizer com isso é que ele não faz o que ele quer. Deus reina e governa sobre todas as coisas. Quando eu entro na soberania de Deus, quando eu caminho com o Senhor, eu confio que Ele cuida de mim, que Ele é o meu Pai, que Ele morreu por mim, e que se Ele não me negou o seu Filho, porventura não me dará com Ele juntamente todas as coisas. Se Ele enviou o seu Filho para morrer por mim, o diabo vai ter poder de me matar. Então, eu preciso desenvolver uma fé que confia
A oração, a nossa oração, não deve ser uma oração de convencimento. A nossa oração deve ser uma oração de conhecimento. Nós não oramos para convencer Deus. Ele é inconvencível. Então, para que nós oramos? Para descobrir qual é a vontade de Deus para essa situação. Qual é a vontade do Senhor para isso? É por isso que a palavra, por isso que orar de acordo com a palavra é tão poderoso. Muita gente ora sem saber o que está orando. Nós oramos sem saber porque que a gente está orando. Não temos fundamento para a oração. Então, assim, se a gente orar certo, no tom certo e chorar do jeito certo, Deus faz. Porque Deus me viu chorando, ficou com dó de mim e falou, tadinho do menino, faz alguma coisa por ele. Por mais que Deus te ame, Ele trabalha por propósito. E Ele jamais começaria você sem ter terminado. Abra a tua Bíblia em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Eu gosto muito desse texto. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é esse? Jesus. Ele é o primeiro e o último. Ele foi o que esteve morto e tornou a viver. Então quem está falando aqui é Jesus Cristo, amém? Quem está falando isso, quem está falando essas coisas é Jesus. Pronto, agora 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque aqui está identificando quem vai falar. Agora ele vai começar a falar a partir do versículo 9. Conheço a tua tribulação. Ou seja, ele conhece o que você está passando. Sabe, não sabe? Eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Ei, ele está chamando aquele lugar de sinagoga de Satanás. Versículo 10. Não temas as coisas que tem que sofrer. Parece que esse sofrimento vem como mandamento. Parece que esse sofrimento vem como promessa. Não temas as coisas que tens que sofrer. Por que tens que sofrer? Você está entendendo? Não é opção, meu filho. Você tem que passar por isso. Sabe por quê? Porque o que faz alguém crescer, que faz a gente orar mais, que coloca a gente de joelho, o que faz a gente jejuar muito. Você sabe o que é, não sabe? Não é que Deus quer ver você sofrer, é que você só conhece Deus quando você sofre. É que enquanto nós não entramos numa linha divisória, aonde você diz assim, acabou a ponte, acabou a estrada, acabou o recurso, acabou o conhecimento, filosofia, teologia, acabou tudo. Só sobrou uma coisa: Deus, pelo amor de Jesus Cristo, me socorre. Eu tentei de tudo. Aí Deus fala, aham. Você está entendendo? Não temas as coisas que tem que sofrer. Sabe, queridos, a mulher não precisa ter fé para amar um marido bom, não.
É preciso ter fé para amar o marido ruim. Então você deveria desenvolver a fé enquanto teu marido não ficou bom ainda. Fé para amar quem é bom? Para quê? A fé, queridos, você precisa para amar quem é ruim, só pela fé. Aqui é só por fé, pastor, aqui. Você está entendendo isso? Então não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Presta atenção, ele não vem com a palavra de livramento, porque o que crente gosta é de livramento. Livramento é coisa de crente. Eis que estou trazendo livramento, varão. Pois é, José nunca recebeu essa palavra de livramento. Estou abrindo a porta. Crente gosta de porta. Eu vi uma chave. É a chave da prisão que você vai mesmo entrar nela e vai se trancar. Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova. Na verdade, a prova sempre visa, todas as vezes que a palavra prova aparece, especificamente em Tiago, e outro dia nós vamos falar sobre Tiago, porque uma coisa é ser tentado, outra coisa é ser provado. Tiago diz que Deus a ninguém tenta, porque ele não pode ser tentado pelo mal. A tentação visa você negar a fé. E a provação visa edificar a sua fé. Amém? A provação, a tentação visa. Jesus não foi provado no deserto, ele foi tentado. Porque o diabo queria que ele negasse Deus. Então, a tentação visa negar a tua fé. E a provação visa aumentar a tua fé. Então, por mais que é o diabo que está lançando em prisão alguns dentre vós, para ser posto à prova, para que a fé seja aumentada. E tereis tribulações, ou tribulação, de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Você tem que passar por isso. O capeta está vindo aí, vai colocar na prisão alguns de vocês. Vai ser 10 dias. Ou seja, o capeta está fazendo. Mas o que ele tem que fazer, ele vai fazer em quanto tempo? 10 dias. Tipo assim, eu dei 10 dias. Eu contratei ele para um freelance de 10 dias. 10 dias o capeta sai. 10 dias ele não pode fazer mais nada. Pastor, o capeta está agindo. Fica tranquilo. A hora que acabar o que ele veio fazer, ele vai embora. Ele é autônomo, mas Deus é soberano. O diabo pode estar agindo, mas se você ficar em Deus, no final quem perde é ele. Você está entendendo isso? Ele pode estar agindo, mas se você ficar em Deus, o prazo dele acaba. Quando o diabo acabou o serviço na vida de Jó, acabou no capítulo 2, ele foi embora, nunca mais voltou. Nunca mais eu li na vida de Jó que o capeta voltou. Você está entendendo isso? Quando ele acaba o que ele veio fazer, acabou, ele tem que ir embora. É só 10 dias, vai acabar, vai ter que passar. Por quê? Porque nós não diminuímos o sofrimento acelerando o processo. Nós diminuímos o sofrimento acelerando o aprendizado. Nós não diminuímos o sofrimento acelerando o processo. Que passe logo. Não é que passe logo, é que eu aprenda logo. Porque às vezes nós queremos que passe logo para que acabe o quê?
o sofrimento. Mas, na verdade, alguns de nós vamos conhecer Deus no meio do sofrimento. Escute, eu não estou falando que Deus quer que você sofra. Eu estou falando que o sofrimento faz você conhecer Deus. Queridos, as coisas vão nos distanciando de Deus. Sabe, queridos, as coisas vão trazendo em nós autoconfiança, vai gerando em nós autossuficiência. Parece que quanto mais nós temos, menos Deus queremos. Parece que quanto mais as coisas estão boas, mais ruim espiritualmente nós estamos. Mais distante nós estamos. Parece que nós só procuramos Deus em meio de uma situação que não tem mais jeito. Então, queridos, o diabo tem data para começar e tem data para terminar. Mas se eu permanecer em Deus, ele não tem como me vencer. Então a fé não vai fazer Deus me livrar. Não é a fé que me livra, é a fé que me guarda. Você está entendendo? Não é a fé que me livra. Abra lá em Salmos 91. Salmo 91, olha como é que ele começa, olha que lugar maravilhoso de você viver, presta atenção. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Tem coisa melhor do que viver no esconderijo do Altíssimo? Todo mundo quer isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você fala, isso aqui é maravilhoso, é aqui que eu quero estar. Ele falou, então vamos continuar a jornada. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Aonde que Ele vai fazer isso? Para aqueles que habitam o esconderijo do Altíssimo. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará com o terror noturno. Ué, se eu estou no esconderijo do Altíssimo, não era para ter mais nada. Eu já estou no esconderijo do Altíssimo, tem esse negócio de pavês noturno. Ó, nem seta que voe de dia. Mas de quem que ele está falando? Daqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Ó, nem a peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que te assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Mas você vai ver 1.000 caindo ao teu lado, mesmo no esconderijo do Altíssimo. E 10.000 à tua direita. Isso acontece com aqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Eu queria, ó Senhor, quem está no esconderijo do Altíssimo, não tem mais problema nenhum aqui. Agora que eu virei crente, agora acabou. Não, agora acabou não, agora começou. Se você achava que tinha guerra, você vai ver guerra agora, filho. Porque antes você estava do lado. Você era a favor. Agora você está contra. Ou pelo menos era para estar. Você está entendendo? Antes você era aliado, agora você é inimigo. Então servir a Deus é dizer, eu sou contra você, capeta. Eu não tenho ligação nenhuma com você. Nós estamos rompidos. Eu estava do seu lado, mas agora eu passei para o outro. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque os teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos, ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente.
porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele invocará o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Na angústia eu estarei com ele. Mas no esconderijo do Altíssimo tem angústia? Livrá-lo-ei e glorificá-lo-ei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Você sabe qual é o nosso problema? É que quando pregaram o evangelho para nós, mentiram. Falaram de um Jesus que era real, mas de um evangelho que era mentiroso. Você entendeu? Falaram de um Jesus real, mas pregaram o evangelho que era mentiroso. Rapaz, às vezes eu passo na frente de algumas igrejas assim que eu fico doido para entrar. Pare de sofrer. Eu falo, eu vou cair aqui dentro agora. Porque meu sonho de consumo é esse. Você passa no lugar com a placa, pare de sofrer. Você fala, rapaz, eu não sei se eu vou entrar lá, as coisas vai resolver, ou quando eu pisar lá dentro eu morro. Porque sofrimento acaba, queridos, quando eu morro. Se eu for passar a eternidade com ele. Porque senão você vai ver que agora que está começando o sofrimento. Queridos, eu preciso de fé para me encarar as circunstâncias. Eu preciso edificar minha fé para viver uma vida inabalável. Para me permanecer fiel. Vamos para o Salmo 23, outro conhecido. Como é que as coisas acontecem no Salmo 23? Pastor, mas peraí, o senhor está falando de tudo isso e eu não vou ser feliz? Não. Deus não tem promessa de felicidade. Sabe por que Ele não tem promessa de felicidade? Porque você é feliz nele. Eu não estou falando que você não vai ser feliz, porque você vai ser infeliz. É impossível você viver em Deus e ser infeliz. Você vai estar nele, adorando, cantando, por quê? Porque a alegria do Senhor é a tua força. Rapaz, se tem um povo feliz, é os filhos de Deus. Por quê? Porque o negócio pode estar muito ruim, mas no final vai dar tudo certo. É melhor um negócio que está tudo ruim, que vai dar tudo certo no final, do que um negócio que está tudo certo e no final vai dar tudo ruim. Você está entendendo isso? É melhor um negócio que está ruim, mas que no final vai dar tudo certo, do que um negócio que está tudo certo e no final vai dar ruim. Queridos, se a gente soubesse, se a gente tivesse uma revelação, meu Deus, eu estava na estrada errada, furou o pneu. Quando eu falo da estrada errada, às vezes nós pegamos um caminho de morte. O caminho da bênção está levando a gente para o inferno. Oh, irmão, agora Deus está me abençoando. Estou indo para o inferno, mas pensa em alguém que está sendo abençoado. Sabe que às vezes a gente interpreta Deus de uma forma errada. Parece que Deus se preocupa mais com o nosso bem-estar do que com o nosso propósito. Então parece que Deus viu a gente e decidiu mimar a gente, mesmo a gente indo para o inferno. Não. Ele te ama tanto, que se for preciso, Ele permite que você sofra, mas que você não vá para o inferno. Então, presta atenção, isso daqui vai passar. Daqui a pouco a gente vai embora para casa. É mais um pouquinho, aguenta mais um pouco. Rapaz, o que é 70, 80 anos? Passa rápido. Agora, o que não passa é a eternidade. Rapaz, o que é sofrer? Suponhamos que você fala assim, ó pastor, pensa em alguém que nasceu para sofrer, fui eu. Rapaz, mas se você nasceu para sofrer e a tua vida durar 75 anos, é coisa rápida. Pastor, 75 anos, né? Você vai ver o que é a eternidade, meu irmão. 1 milhão de anos e o fogo não apaga. A gente não tem noção do que é isso, né? Vai rapidinho, isso daqui está acabando. O sofrimento traz um peso de glória. Eu tenho para mim que as tribulações do tempo presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada.
Rapaz, é isso que a gente não entende. Estevão está sendo apedrejado e ele está dizendo, estou vendo Deus. Rapaz, às vezes você não vê Deus na oração. Às vezes você não vê Deus no jejum, você vê Deus na pedrada. Estevão não viu Deus quando ele estava orando, em momento algum Estevão viu Deus. Aleluia, estava cantando, empirei o cabeção e Deus apareceu. Não, ele só viu Deus nas pedradas. As pedras estavam vindo e falou, estou vendo os céus abertos. O problema é que a gente quer ver Deus dentro da piscina, dentro da sauna, na beira da praia. Aleluia. Não, queridos, você vai encontrar Deus no lugar inesperado. Ei, quando Deus entra no lugar, querido, mesmo que seja na cova, pensa no lugar bom. Quando nós aprendemos a andar com Deus, pouco importa o lugar que você está vivendo. Estou nem aí. Sabe por quê? Porque a presença dele te consola. Sabe por quê? Porque um casébio, uma manjedoura, faz alguém se prostrar diante dele. O problema é que a gente está procurando um lugar bom. E não, às vezes achamos o lugar, mas não encontramos a companhia certa. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pensa numa coisa que crente gosta, ele diz, não falta nada, eu tenho um pastor. Tema de prosperidade. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Primeiro que isso daqui é só suprimento. Nada faltará, não quer dizer que você vai ter muito. Quer dizer que você vai ter para hoje. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Essa fase até aqui é maravilhoso. Esse salmo começa dizendo, o Senhor é meu pastor, significa que ele cuida de você. Mas mesmo ele cuidando de você, olha o verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum. Por quê? Porque tu está comigo. Então, significa que existe a grande possibilidade de você passar pelo vale da sombra da morte, mesmo ele estando com você. O fato dele estar comigo não quer dizer que eu nunca vou passar pelo vale da sombra da morte. Quer dizer que mesmo eu passando pelo vale da sombra da morte, eu não preciso temer, porque ele está comigo. Então eu não temo o vale. Eu não temo o vale. Eu não temo porque ele está comigo. Então, a presença dele não me livra do vale, mas a presença dele me faz eu não temer o vale, ainda que seja de sombra e que seja de morte. Mas a gente não gosta, a gente não gosta do vale da sombra da morte. Né? Porque tu está comigo, o teu bordão, a tua vara, o teu cajado me consola. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, meus adversários. Rapaz, tudo que a gente não quer está no meio dos adversários. Mas mesmo com ele, você senta no meio dos adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Você está entendendo? Que não é um evangelho onde você não passa por situações. Não é uma fé que faz Deus tirar você de uma circunstância que Ele quer que você esteja. Porque eu não estou falando que Ele não tira a gente de circunstâncias, eu não quero dizer que Ele não muda, porque a ideia não é que nós passemos a vida inteira num lugar a não ser que nós não aprendamos, a não ser que nós não tenhamos o entendimento do que Deus quer fazer na nossa vida. Agora é importante nós entendermos, eu não estou falando de doença, Ele é o seu pai, o diabo traz doença, mas Deus não. Precisamos entender isso. Então a fé não é a operação do mundo físico para o mundo do espírito. Não é o físico movendo o espírito. A fé é o espírito movendo o físico, não o físico movendo o espiritual. Pela fé, as coisas visíveis
vieram a existir a partir daquilo que não existia. O mundo físico é movido pelo mundo espiritual. Não o mundo espiritual é movido pelo mundo físico. Não é eu, ou não sou eu que movo Deus. O físico não muda o espírito. O espírito muda o físico. Eu não movo Deus, Deus me move. Eu não tiro Deus do lugar, Deus me tira do lugar. Você está entendendo isso? Então, cabe com essa ideia, a minha fé vai fazer Deus fazer. Eu posso pedir e devo pedir e colocar as minhas petições diante do Senhor. Eu devo fazer isso. Mas terminando, Senhor, que seja feita a tua vontade. E sempre com o entendimento e com a consciência. Não é o que eu terei que me fará feliz. Não é o que Deus me dá que me faz feliz. É quem eu sou nele que me traz essa plenitude. Ei. Não é uma expectativa que um lugar melhor vai me fazer feliz. É que eu sou feliz em qualquer lugar. Você está entendendo? Quem eu conheci gerou em mim o entendimento. E a partir do momento que gerou em mim esse entendimento, um comportamento nasceu na minha vida. E a partir de hoje, eu sou o que eu sou em qualquer lugar. Você está entendendo isso? A tua confiança em Deus é independente ou independe da circunstância. Acabou. Meu Pai reina sobre tudo isso que eu estou passando. Ele tem controle sobre todas as coisas. Ele não me abandona. O diabo não faz o que quer. E aí eu posso erguer as minhas mãos e dizer: eu confio em Ti. Eu estou certo. Então, a fé não é o que move Deus. Nós estamos querendo usar a fé para fazer Deus fazer. A tua fé não convence Deus. É pela fé que você é convencido por Deus. Abre em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Versículo 2. Hebreus 12, 2. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para o início e o fim da nossa fé. O autor é o início e o fim é Cristo, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aí o escritor diz quem é: Jesus. Ele, a nossa fé começa nele e a nossa fé termina nele. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, havia uma alegria proposta para ele, suportou a cruz. Havia uma alegria proposta, mas ele preferiu a cruz. Suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, está sentado à destra do trono de Deus. Ele preferiu a cruz, ele preferiu o propósito do que o momento.
A verdadeira fé se estabelece na eternidade, não no momento. A verdadeira fé, ela não se prende no agora. Ainda que a fé mas a fé é a confiança que eu tenho em Deus. E não a confiança de que Deus fará o que eu quero. Eu confio nele, ele me ama, ele cuida de mim, ele me sustenta. Ele não tem prazer no meu sofrimento, mas ele se alegra no meu crescimento. Quando eu posso crescer em meio a tudo isso, quando eu consigo passar por todas as coisas sem negá-lo, quando o meu andar com ele não é baseado no que ele faz, mas baseado no que ele é. Quando a minha vida com o Senhor independe de uma bênção, de um sim ou de um não, eu estou contigo. Acabou, eu confio em ti. Se eu tiver que trocar a alegria, o prazer pelo propósito, é isso que eu farei. Se eu tiver que trocar o momento pela eternidade, eu vou trocar. O momento de prazer, você prefere o quê? A bênção ou o propósito? O propósito, mas o propósito é cruz. Você fala, mas eu fico com a cruz. Eu abro mão da alegria momentânea. Chega uma hora da nossa vida que a gente encontra um lugar em Deus. E esse lugar é superior a todas as coisas nessa terra. Chega uma hora que você encontra um prazer, um gozo e um refrigério. Que não tem situação, momento, por melhor que seja, que te dará maior alegria, maior prazer. Por isso que a Bíblia diz, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de grande valor. Ele foi lá e vendeu tudo. Querido, você sabe quando é que nós estamos prontos para ter tudo? É quando a gente aprendeu a viver sem nada. É quando nós descobrimos que Jesus é a nossa alegria, é o nosso prazer. Eu não quero dizer que você fica feliz com, mas você permanece feliz em. Eu não estou falando que você está feliz com a tribulação que você está passando, com a adversidade, não é isso, mas eu estou feliz em toda e qualquer situação. Como é que é isso, pastor? Isso não se ensina, queridos. Isso é um lugar que você encontra nele. É um lugar que você encontra nele. Está tudo caindo à tua volta. E a paz que excede todo entendimento está dentro de você. Existe uma alegria dentro de você que você não sabe explicar. Existe um gozo dentro de você. Sabe? Parece que poucas pessoas sabem disso. Nós conhecemos tão pouco de Deus que qualquer coisinha, qualquer situação nos afasta dele. Por qualquer coisa nós estamos negando. Por qualquer coisa nós estamos parando de orar. Por qualquer coisa que nós estamos desanimados. Porque a maioria dos nossos desânimos, inconscientemente, são posições que nós tomamos contra Deus. Sabia disso? Porque se eu estou parando de ir para a igreja, se eu estou parando de orar, indiretamente eu estou culpando quem? É Deus. Tipo assim, se eu poderia fazer e não fez, poderia mudar e não mudou. Eu estou aqui orando, tipo assim, sabe aquele direito, eu vou para a igreja há tanto tempo, você não faz nada por mim. O que adianta eu estar indo? Tipo assim, se eu estou indo, era para o senhor estar mudando isso daqui. Tipo assim, nós não estamos trocando, você não fica feliz com a minha presença, eu estou indo, estou batendo meu cartão lá, então o senhor deveria pagar meu salário. Então nós estamos trabalhando por troca, faz 2 meses que eu não falto um culto, você não mudou nada. Olha como é que eu sou bonzinho. Olha como é que eu sou um menino obediente. E se eu sou um bonzinho obediente, faço tudo que o senhor gosta, o senhor deveria me recompensar. Aí Deus recompensa os bonzinhos e ele faz o que com os ruinzinhos?
Deus não é bom pelo que você faz. Ele é bom, porque Ele é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Não é você que muda Deus, é Deus que muda você. E aí, quando nós desenvolvemos uma mentalidade de bondade, de maldade, é o seguinte: quando tudo está bom, Deus está me abençoando porque eu estou fazendo certo. Eu canto certo, eu frequento certo, eu cultuo certo. E aí, se eu começo a fazer tudo errado, se as coisas começam a estar dando tudo errado, a pergunta que eu vou fazer qual que é? O que é que está acontecendo? Aonde foi que eu errei? Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque a primeira coisa, foi o que eu falei de deserto. Se eu estou indo para o deserto, é o capeta que está nesse negócio aqui. Mas se eu estou indo para a montanha, se eu estou subindo, se as coisas estão dando tudo certo, olha o tanto que Deus está me abençoando. Não há possibilidade nenhuma do capeta estar fazendo isso. Porque discernimento, o nosso discernimento é assim: bom, Deus; ruim, capeta. Tudo certo, Deus purinho. Tudo errado, diabo. Está certo o que eu estou falando ou não? Se tudo está dando certo, prosperando, ganhando dinheiro, trocando de casa, agora Deus olhou para mim e falou: vou dengar você. Eu olhei para você e falei: vou te abençoar com tudo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que desviou Salomão foi a necessidade? O que fez Salomão ficar prostituto? Foi falta de mulher? O que fez Salomão dizer que tudo era vaidade? Era o que faltava. Ele falou: tudo que a minha alma desejou, eu dei para ela. Queridos, eu não estou falando que a gente tem que viver em falta. Eu só quero que você entenda que a fé não é o físico mudando o espiritual. A fé é o espiritual mudando o físico. Eu não creio, por isso ele faz. Eu creio por aquilo que ele fez. Não é a minha fé que fará Deus fazer. A minha fé me colocará naquilo que ele fez. A fé não trará Deus para dentro da minha vontade. A fé me levará para dentro da vontade de Deus, dentro do meu casamento, dentro da minha saúde. Nós vamos entrar, cada aula, hoje eu queria trazer mais ou menos esse fundamento de fé, mas nós vamos entrar fé na família. Nós vamos entrar em fé nas finanças. Nós vamos ter bastante tempo com isso. Mas eu queria trazer esse fundamento de fé. Não é a fé, não é porque eu creio ele faz. Quando eu creio, eu entro no que ele fez. Então não é fé para trazer Deus para mim, é fé para me levar para ele. Se eu crer, Deus vai fazer do jeito que eu quero. Não, se eu crer, eu vou entrar no que ele fez. E Deus fez algo pelo teu casamento, Deus fez algo pela tua saúde, Deus fez algo pelas tuas finanças, Deus fez algo pelos seus filhos. Existe cada área da sua vida, Deus pensou. Fé, a fé verdadeira é conhecer a vontade de Deus para aquela determinada área e crer que assim será. Você entendeu? Mas Deus não vai realizar os meus caprichos porque eu estou vivendo em fé. O que é que Deus pensa acerca da minha família? Ele diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. É isso que ele fez, é isso que eu creio, e assim vai ser. Eu conheço a vontade de Deus, eu sei o que Deus pensa, e como ele pensa, como ele fez, eu creio. Mas como é que ele vai fazer? Eu não sei não como é que ele vai fazer não, filho. Como é que meu filho vai se converter? Não é da minha conta. Eu estou nem aí como é que eles vão se converter. Eu quero saber de uma coisa: eles estão pegos. Eu tenho uma promessa sobre a minha vida, não tem capeta do inferno que vai me impedir de ver a minha família diante do Senhor Jesus. Ponto final, eu não negocio isso. Eu não negocio o que ele disse. Acabou.
Essa é a palavra. O que Deus diz acerca das minhas finanças? Eu vou desenvolver uma fé para crer. Como Ele disse isso, é assim que eu vou viver. Eu não negocio. O que Ele diz, eu não negocio. Entenda, ou melhor, entenda. Você não vai conseguir explicar todas as ações de Deus. Nós somos a sua criação. Ainda que somos os seus filhos, mas nós somos a criação. E a criatura não explica o Criador. Tem coisas na minha vida que eu já passei há anos atrás e até hoje eu não tive resposta. E não foi por falta de pergunta. Ele nunca me respondeu. Tipo assim, eu não vou te falar. Fiz porque eu quis fazer. Você não explica. Você fala. Você simplesmente confia. Eu não consigo explicar isso. Eu não tenho resposta para isso. Eu orei. Por que fulano não foi curado? Eu não consigo explicar agora. Mas vou continuar orando. Eu não arrumo resposta para aquilo que eu não sei. Mas aquilo que eu sei, eu continuo fazendo. E eu não vou parar de fazer porque eu não sei explicar aquilo que não deu certo. Eu vou continuar fazendo. Foi isso que T.L. Osborne disse, quando perguntaram para ele acerca de um filho de 30 e poucos anos que tinha morrido, ele sendo um pregador de cura, de milagres, que dizia que Deus curava. Perguntaram para ele, o que é que você explica a morte do seu filho? Ele falou, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar a soberania de Deus. Mas eu continuo crendo no que Ele diz para mim fazer. Orai pelos enfermos. Você está entendendo? A fé não é reflexo de um conhecimento. A fé é reflexo de uma confiança. Não é porque eu conheço, é porque eu confio. Você está entendendo? Eu não consigo explicar tudo, mas eu confio que Ele me ama, eu confio que Ele cuida de mim, eu confio que Ele se preocupa comigo. Amém, queridos? Você entende isso? Então, a fé não é o exterior, não é o físico movendo o espiritual. A fé é o espiritual movendo o físico. A tua fé não vai mover Deus. A tua fé em Deus vai te mover para Deus. Não é a fé que te salva. O que te salva é a graça. A fé é o meio pelo qual você crê na graça que te alcançou. Quantas vezes nós já falamos, sou salvo pela fé. Você não é salvo por fé não, você é salvo por graça. A fé é um meio que faz você acreditar na graça que te salvou. Eu creio na graça, por isso eu sou salvo. Eu tenho fé que a graça fez tudo que eu não merecia. Então eu creio. Mas não é a fé que me salva. O que me salva é a graça. Porque senão, você era responsável pela tua salvação. Porque a fé é minha. Se pela fé eu sou salvo, quem é responsável pela minha salvação? Sou eu. E você não é responsável pela sua salvação. Quem é responsável pela tua salvação é Jesus Cristo. E o que permitiu que nós fôssemos salvos foi a graça. Pela graça eu fui salvo, e eu creio. Mas não é o que eu creio que me salva. Você está entendendo? O que me salvou, por isso eu creio. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua soberania. Senhor, é tão maravilhoso quando nós saímos das nossas limitações, da nossa mentalidade micro, pequena, e entramos na mentalidade macro, onde não existe limites. Senhor, é tão bom saber que o Senhor não muda, e que as nossas motivações não te tiram do lugar, que as nossas intenções não te tiram do lugar,
mas a nossa fé nos leva para um lugar em Ti. Senhor, que nós possamos desenvolver a nossa fé. Nós recebemos uma medida de fé e isso cresce à medida que nós praticamos e desenvolvemos. Porque a fé, ela é uma só, mas ela alcança e ela é revelada em dimensões diferentes. Que nós possamos, Senhor, desenvolver uma fé que confia no Teu amor, na Tua bondade, na Tua graça, na Tua misericórdia. Oh Pai, obrigado pela salvação. Nós Te adoramos por essa noite, por este tempo, Senhor. Eu creio que nós não seremos o mesmo, que nós não tentaremos Te convencer, mas pela fé nós seremos convencidos. Nós não vamos querer trazer o Senhor para nós, mas pela fé nós viveremos aonde o Senhor está. Nós Te agradecemos por essa noite, Pai, pelo poder de Cristo Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por nos ensinar, por ser o nosso mestre. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Deus te abençoe. Segunda-feira, firmada a aula. Final de semana nós vamos estar aqui. Então, segunda-feira, 8 horas da noite, vamos começar no horário desse programa. Hoje foi a primeira aula, se organizamos, mas segunda-feira estaremos aqui. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima.